Daiana Pousa aqui diretamente. Eu quero trazer hoje a experiência que eu tive no período da manhã. Depois de eu ter feito todos os meus rituais, eu fui para academia. Aí eu estava com a intenção de ir na pracinha na qual eu brincava quando eu era criança. Eu queria ir lá visitar e lembrar da minha infância. E aí quando eu cheguei lá, a pracinha está sendo reformada e eu olhei para o lado e vi a igrejinha na qual eu frequentava quando eu era criança e senti uma saudade, as emoções ali vindo, trazendo lembranças maravilhosas de quando eu era criança e frequentava ali, de quantas experiências maravilhosas eu fiz ali com Deus. E como estava fechada a pracinha sendo reformada, eu fui para outra praça que fica a catedral, a igreja da cidade aqui de onde eu moro. E aí no caminho eu entrei na catedral, ao invés de ir para a praça, eu entrei, me deu vontade de entrar e comecei a relembrar das coisas maravilhosas que eu vivenciei ali na minha infância e na minha adolescência, porque eu frequentei muito também essa igreja na época. E quando eu sentei no banco, eu sentei bem na frente, estava mais ou menos na penumbra, tinha uma outra pessoa ali fazendo as suas orações, e eu sentei e comecei a fazer uma meditação ali. E fiquei tão absorvida com a minha meditação, observando os meus pensamentos, emoções e sensações, que eu não prestei atenção em tempo, em nada. De repente, eu abri os olhos assim, com as luzes acendendo, a missa já para começar, e naquele inteirinho eu comecei, e agora, o que eu faço? Eu com roupa de academia, cheio de gente já que havia chegado para a missa, e eu fiquei confusa ali naquele momento e perguntei para minha guiança o que eu estava fazendo ali, o que era para eu fazer ali. E aí eu senti o desejo de ficar. E nisso que eu fiquei, eu comecei a participar ali da missa, dos rituais e tudo mais. E comecei na minha oração a perguntar por que eu estava ali, qual era o motivo de eu estar ali. Eu queria ver, eu estava determinada a ver. E aí Deus, muito gentilmente, a minha guiança, foi trazendo a imagem no meu coração, na minha mente, o porquê que eu estava ali. E aí eu fiz um processo maravilhoso de cura. E nessa imagem veio a época que eu frequentava ali e no início da minha adolescência que eu comecei a fazer a crisma. E aí aconteceu um fato ali que eu desisti de Deus, que eu me revoltei contra Deus. E eu estava ali justamente para perdoar essa imagem. E foi um processo tão maravilhoso, tão amoroso. E Deus veio trazendo essas emoções, esses sentimentos, e eu sentindo aquela cura. E eu tive duas coisas muito importantes que aconteceu ali. O perdão, o meu auto-perdão e o respeito. Porque você saber isso na teoria, a gente lê, vendo os estudos que eu faço, as teorias, estão tudo ali descrevendo. O que é aqui, intelectualmente, a gente sabe o que é. Mas na prática, na vivência, a gente dá uma escorregada. Eu achava que eu sabia. Eu achava. E aí, quando Deus trouxe essas lembranças na minha mente para ser curada, para ser perdoada, eu senti também o amor dele. Tudo acontecendo simultaneamente. E a parte do respeito foi quando eu olhei ali todas aquelas pessoas fazendo aqueles rituais e eu pensando, quanto amor tem em tudo isso, meu Deus. Eu pratico os meus rituais, eles praticam deles, e o quanto a gente se separou, o quanto a gente segregou um dos outros por conta de crenças.
E eu senti ali um amor e um respeito muito profundo pelo ritual deles, pelo meu e pelo ritual de todas as pessoas do mundo que praticam alguma forma de contato com Deus. E foi muito gostoso sentir isso. E eu quis trazer essa experiência para convidar vocês para fazer essas reflexões na sua mente, fazer aí o caminho que você precisa fazer para encontrar a sua forma de viver, a sua forma de se posicionar no mundo. Não importa que jeito que você quer se posicionar. Peça a guiança para você se posicionar e ir sentindo, experimentando. Porque é só na experiência que a gente é convencido. Não sou eu que vou te convencer, não são os livros, não é a Bíblia, não é os cursos que eu estou fazendo, não são. As experiências que vai convencendo a gente, que vai trazendo a gente para uma lucidez. Então, a gente não dá conta de enxergar a nossa própria luz. A gente tem medo da nossa própria luz. A gente tem medo de Deus. E a hora que a gente se propõe a se abrir mesmo, eu quero experienciar, eu quero ver. Peça para ver e você vai ver. Peça sinceramente, queira viver. Lógico, para quem quer viver, né? Para quem quer experimentar, quem quer viver de um modo diferente. Porque quem acessou dentro da própria mente os lugares mais assombrosos, mais escuros dentro da própria mente, só tem dois caminhos. Ou ela vai se auto-atacar de forma violenta, ou ela vai buscar a luz. E aí cada um vai fazer sua própria experiência, o seu próprio caminho. E Deus, a guiança, Espírito Santo, Jesus, vai usar das formas aqui do mundo para mostrar pra gente, dentro daquilo que a gente é capaz de entender. Eu jamais imaginei que eu viveria isso hoje. Jamais passou pela minha cabeça. Nossa, eu nem lembrava que aquela catedral existia, nem lembrava. Eu fui para lá participar de uma missa que faz anos que eu não participo, de uma missa tradicional, e ter todo esse processo sendo curado dentro do meu coração, dentro da minha mente, que estava escondido lá nos escombros do meu inconsciente. Quando que eu ia lembrar disso que aconteceu, desse momento que eu vivenciei ali, que eu tinha desistido de Deus? Eu criei uma barreira entre eu e Deus naquele momento. E aí, desde então, eu vivo a minha vida assim, acreditando e desacreditando, acreditando e desacreditando. E de uns tempos para cá, eu venho pedindo muita guiança, né, para Deus. Eu quero ver, eu tô determinada a ver. E desde quando eu comecei as minhas práticas, só por hoje, fazendo as meditações, fazendo as lições, lendo, estudando, buscando. Aí o amor de Deus vem. A conta gotas. Já viu o remédio que tem aquele... eu acho que é gotímetro que chama. E aí toma o remédio nas gotinhas. O amor de Deus, essas gotinhas. Pequenas gotinhas. Porque a gente não aguenta o amor dele. Então ele vem bem sutilmente, trazendo a gente de volta para casa.